Jeremias capítulo 1, versículo 5 nos diz assim: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Pode se assentar, pode louvar o nome do Senhor e engrandecer o nome dele nesta noite. Glória a Deus. Eu quero titular a mensagem dessa noite: o chamado de Deus. Todo mundo foi chamado para alguma coisa. Alguns para líder, alguns para liderar, outros para ouvir, outros para ensinar, evangelizar e cuidar. O problema não é se Deus chama. O problema não é se Deus chama. O problema é se estamos ouvindo. O chamado não começa quando você sobe no altar. Começa quando você responde no secreto. É bem claro nessa introdução do texto que o nosso chamado, ele não começa quando Deus nos chama no altar. Muitas das vezes nós não damos ouvido àquilo que Deus tem falado comigo e com você nessa noite. O nosso chamado é uma coisa muito linda que Deus nos chamou, mas são poucos que dão ouvido o chamado de Deus. O chamado começa em Deus, não em nós. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Deus não improvisa chamar. Ele não decide de última hora. Então, o nosso Deus, Ele nos conhece antes que eu e você fosse formado no ventre da nossa mãe. O nosso chamado foi algo que o Senhor já tinha chamado na minha vida e na sua vida. E o Senhor não chama ninguém na última hora. Tem um processo para nós passar, para nós ser chamados pelo Senhor. Ele já conhecia, Ele já separou, Ele já tinha propósito. Você não é um acidente. Você é uma resposta de Deus para esta geração. Eu quero dizer para você nesta noite: você não foi um acaso que o Senhor te chamou. Você não foi uma pessoa escolhida pelo homem, mas sim você foi escolhida pelo Senhor. O Senhor tem um chamado lindo, maravilhoso para a sua vida. É necessário que eu e você estejamos atentos naquilo que o Senhor nos chamou. O Senhor decide chamar eu e você, porque muitos não querem mais viver o chamado de Deus para a sua vida. Teve um tempo na época da minha vida, eu não queria mais o chamado de Deus para a minha vida. E quando nós obedecemos a voz do Senhor, o Senhor nos abençoa. E quando nós desobedecemos a voz de Deus, naquilo que Ele nos chamou, naquilo que Ele escolheu para nossas vidas, nós pagamos o alto preço para não ouvir a voz de Deus. Tem pessoa que Deus chamou para liderar, tem pessoa que Deus chamou para ensinar, tem pessoa que Deus chamou como evangelista. E muitas das vezes você não tem entendido o chamado de Deus para a sua vida nesta noite. Então, que nessa noite nós possamos estar ligados naquilo que o Senhor nos chamou, porque o Senhor já nos conhecia, o Senhor já separou eu e você para o chamado. O Senhor tem propósito no meu chamado, no seu chamado. Você pode olhar para mim e dizer: pastora, mas eu não sei que chamado o Senhor tem para a minha vida. Eu não sei o que Deus tem para fazer na minha vida, mas tem propósito no teu chamado. O Senhor tem resposta para você nessa geração. É uma geração a qual Deus tem chamado eu e você, escolhido por Ele, direcionado por Ele nessa noite. Glória a Deus. O chamado
Chamado quase sempre vem acompanhado de medo, mas Deus não chama capacitados. Ele capacita o chamado. Sua limitação não cancela o chamado, só para provar que você vai depender de Deus. Moisés ali com a sua desculpa, que não sabia falar, que ele não era capaz de fazer aquilo que o Senhor confiou na mão dele. E quantas das vezes nós sentimos assim, nós olhamos para dentro de nós e olhamos e dizemos: eu não sou capaz de fazer aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Você pode dizer para você mesmo que você não é capaz, mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor não chamou capacitado, mas chamou incapacitado para o capacitar. E o Senhor nessa noite quer te capacitar nessa noite, para que você possa viver o chamado dele para a sua vida nessa noite. Então não desista dos sonhos que Deus tem para a sua vida, não desista do chamado de Deus que Deus tem para a sua vida. Uma época da minha vida eu morri anos e anos do meu chamado, eu não queria fazer aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos, eu morri do meu chamado, eu morri daquilo que o Senhor confiasse nas minhas mãos, porque eu olhei dentro de mim e disse que eu não era capaz, que eu não sabia falar, eu não sabia expressar. Quantos nessa noite se sente assim nessa noite? Não sabe falar, não é capacitado, mas o Senhor diz para você nessa noite: eu te chamei, eu te escolhi, eu te separei para uma grande obra nessa noite. E é essa grande obra, esse grande chamado que eu quero realizar na sua vida, é esse chamado que eu quero fazer na sua vida. Você pode olhar para dentro de si nessa noite e dizer para você mesmo que você não é capaz, mas o Senhor diz para você nessa noite: você é capaz, porque eu te escolhi, porque eu te chamei, porque eu te separei, eu te escolhi mesmo da sua mãe, porque você é meu, você é escolhido mesmo nessa noite. E quando eu entendi o chamado de Deus, eu comecei a viver aquilo que Deus tinha para a minha vida. E nessa noite não é diferente o que aconteceu na minha vida. Nessa noite, o Senhor tem um chamado para você nessa noite. Eu não sei que chamado o Senhor escolheu para a sua história. Eu não sei se é um chamado de aconselhamento. Quantas pessoas precisam ouvir dos seus lábios um conselho, uma palavra amiga, uma palavra de sentido, uma palavra que diz que Jesus ama aquela pessoa, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta nessa noite. E o Senhor diz para vidas nessa noite: não se sinta pequena, não se sinta frágil, porque o Senhor te conhece, o Senhor sonda o seu coração nessa noite. Eu cheguei aqui nessa noite com muita tristeza, com muita angústia no meu coração. Eu disse: Senhor, o que está acontecendo? Eu não estou assim. O Senhor disse para mim que ia entrar vidas neste lugar, ia se sentir assim, entristecida, machucada, mas o Senhor disse para você nessa noite: não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, olhe somente para o Senhor, que é Ele que te prometeu o chamado, é Ele que vai te capacitar, é Ele que te chamou, é Ele que te escolheu nesta noite. E eu sou grata ao Senhor por essa igreja, por esse povo que oraram pela minha vida. Quantos sabem que eu passei no vale da sombra da morte? Eu passei pelo vale da sombra da morte, mesmo assim eu falei com o Senhor: Senhor, me ajuda a romper as barreiras de dificuldade, me ajuda a prosseguir o meu chamado, porque sabemos que para viver o chamado do Senhor não é fácil, é árduo o chamado. O chamado dói, o chamado traz tristeza,
Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, o Senhor te separou nessa noite. Eu não sei onde você parou no meio do caminho, eu não sei onde você parou no seu chamado, mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: não desista daquilo que Ele te prometeu, não desista daquilo que Ele confiou nas suas mãos. E por isso que você tem passado tantas aflições, por isso que você tem passado por tanta adversidade, é por causa do seu chamado, porque não foi o homem que te escolheu, não foi o seu pastor que te escolheu, não foi o seu líder que te escolheu, não foi homem nenhum, não foi seu esposo, não foi a sua família, mas foi o próprio Deus que te escolheu, que te chamou nessa noite. Então nessa noite coloca um sorriso nos seus lábios, coloca uma alegria no seu coração. Pode passar pelo vale, pode passar por adversidade, mas o Senhor é com você, o Senhor é contigo nesta noite. Então não olhe nem para a direita nem para a esquerda, somente para o Senhor. É Ele que te garante, é Ele que te sustenta, é Ele que te capacita nesta noite, em nome de Jesus. Que você possa depender totalmente do Senhor. A nossa dependência, o nosso chamado, nós precisamos depender totalmente do nosso Pai. É Ele que nos garante, é Ele que nos sustenta, é Ele que segura pelas nossas mãos. Quando nós sentimos fracos, quando nós nos sentimos desesperados, desesperançosos, é o Senhor que nos garante, em nome de Jesus. O chamado exige resposta. Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus ainda pergunta: quem há de ir? O céu procura disponibilidade, não perfeição. O chamado não é status, o chamado é responsabilidade, o chamado é renúncia. O nosso chamado que o Senhor nos chamou, Ele exige de nós uma responsabilidade. Quantos não têm mais responsabilidade daquilo que Deus confiou nas suas mãos? Tem jogado a responsabilidade para o seu líder, tem jogado essa responsabilidade que é sua para o seu pastor, tem jogado essa responsabilidade para o seu líder de louvor, o seu de oração. Nessa noite, o Senhor diz para você, nessa noite, que você venha ter responsabilidade naquilo que Ele te chamou. Seja responsável naquilo que Ele confiou nas suas mãos. O chamado não é estático, desde estar ali dando holofote. O chamado ele é arma, ele dói, ele machuca, mas que nessa noite ele não venha ser estático na nossa vida, ele venha ser renúncia, que nós nessa noite possamos renunciar a nossa carne, a nossa vontade, o nosso eu, o nosso ego, que nós venha renunciar tudo aquilo que nos impede alcançar o chamado e viver o chamado de Deus para as nossas vidas. Renunciar aquilo que nos dá prazer é difícil, mas precisamos renunciar às nossas vontades, às nossas carnes, os nossos desejos, que nessa noite nós possamos renunciar tudo aquilo que precisamos colocar diante do altar do Senhor. Coloca nessa noite no altar do Senhor as suas renúncias, para que você possa viver o chamado de Deus para a sua vida, que você possa viver os planos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história nesta noite. Então, o nosso chamado ele nos exige algo de nós, que nós possamos dizer nessa noite: eis-nos aqui, Senhor, nos usa nesta noite, faz de nós segundo o teu querer, a tua vontade, segundo aquilo que o Senhor tem colocado, o chamado
falar uma palavra amiga, uma palavra de incentivo. E muitas das vezes, no nosso dia da correria, nós não entendemos o nosso chamado, nós não entendemos que o Senhor quer de nós renúncia, nós não entendemos que o Senhor quer de nós responsabilidade maiores, e você tem jogado a sua responsabilidade no outro. Mas o Senhor diz para você nessa noite: a responsabilidade é sua de viver o teu chamado, de viver aquilo que Deus tem para a sua vida nessa noite. E eu entendi que não adiantava eu morrer das promessas de Deus. Eu entendi que não adiantava eu fugir da presença do Espírito Santo. Um dia Ele me pegou, um dia Ele me fez entender que nada neste mundo poderia me tirar da presença dEle. Não era a falta de dificuldade, muitas das vezes as lutas, a adversidade, muitas das vezes fugida do alto, fugida da presença do Senhor. Mas o Senhor diz para você nessa noite que você possa viver o chamado, possa renunciar a tudo aquilo que você precisa renunciar. Não sei o que você precisa renunciar nessa noite, mas o Senhor te conhece, o Senhor sonda o seu coração, Ele sabe o que você precisa nessa noite, e que você nessa noite possa renunciar às suas vontades, você possa se renunciar à sua carne para viver os projetos de Deus, para viver os planos do Senhor, para viver o chamado do Senhor para a sua vida. E nessa noite há limitação para nós possamos viver as promessas do Senhor. Não se limita na casa do Senhor, não se limita naquilo que Ele confiou nas suas mãos, não se limita naquilo que Ele depositou na sua vida. Então nessa noite, não venha ser uma noite diferente, mas que venha ser uma noite a qual você possa viver o chamado de Deus para a sua vida. Como aqui nós aprendemos que é o Senhor que nos capacita, é Ele que nos escolheu, é Ele que nos chamou. Mesmo nós olhamos que nós não somos capacitados, o Senhor nos chamou para nos capacitar, para que possamos viver o chamado de Deus para as nossas vidas. Quando nós entendemos, nós começamos a viver aquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que Deus tem para a sua vida nesta noite. Então não deixa de viver o chamado de Deus. Sabemos que falar da palavra do Senhor, sabemos que não é fácil. Sabemos que para viver o chamado não é fácil, mas sabemos que quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, sabemos que o nosso Deus garante a nossa vitória, o nosso Deus